Existe um segredo que separa aqueles que chegam inteiros daqueles que simplesmente chegam primeiro. Para descobri-lo, vou contar a história de dois homens, uma montanha e uma lição que custou quase uma vida inteira para ser aprendida. Era início dos anos 70, quando Sebastião e Mário decidiram escalar o Pico da Neblina, na divisa entre o Amazonas e a Venezuela. Sebastião tinha 42 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, mãos largas e calejadas de quem trabalhou a vida inteira carregando sacos de café no interior de Minas. Mário era mais novo, 35, corpo atlético, sempre correndo, sempre com pressa, sempre querendo provar que era mais rápido, mais forte, mais capaz que qualquer um. Os dois se conheceram num grupo de caminhadas em São Paulo, onde ambos haviam migrado em busca de melhores condições. Sebastião trabalhava como porteiro num edifício na Paulista. Mário era vendedor numa loja de materiais esportivos. Toda semana, o grupo se reunia para pequenas trilhas na Serra da Cantareira. Mas desta vez, seria diferente. O Pico da Neblina. 3.014 metros de altitude. A montanha mais alta do Brasil. Na manhã da partida, o céu estava cinzento, pesado de umidade. O cheiro da floresta úmida envolvia tudo. Terra molhada misturada com folhas em decomposição. Aquele perfume verde e denso que só a Amazônia tem. Sebastião ajustou sua mochila velha de lona grossa e remendada, verificou suas botas surradas mas resistentes. Mário, ao lado, ostentava equipamento novo comprado com desconto na loja onde trabalhava e não parava de comentar sobre como iria conquistar aquele pico. Vou ser o primeiro do grupo a chegar lá em cima, disse Mário, batendo no peito com orgulho. Aposto que faço em metade do tempo previsto. Sebastião apenas sorriu, aquele sorriso quieto de quem já viu muita coisa na vida. A montanha não é corrida, Mário. É caminhada. Para você, talvez, Mário rebateu com um riso. Eu tenho 40 anos pela frente. Não vou desperdiçar tempo andando devagar como um velho. As palavras doeram, mas Sebastião não respondeu. Apenas apertou as alças da mochila e começou a caminhar, seu ritmo constante, medido, respeitoso. Conhecia seus limites. Tinha aprendido isso com dor, anos atrás, quando ainda era jovem e achava que podia carregar o peso do mundo nas costas sem descansar. Um dia sua coluna quase cedeu e o médico do posto de saúde foi claro. Seu Sebastião, o corpo tem limite. Respeite, ou ele vai cobrar caro. Desde então, Sebastião aprendeu a andar devagar, não por preguiça, mas por sabedoria. Cada passo era firme, calculado, respirado. Sua mãe, Dona Aparecida, que morreu quando ele tinha 20 anos, costumava dizer: "Meu filho, não importa quão devagar você vá, desde que não pare." Ele carregava essas palavras como um amuleto invisível. A trilha começou suave, mas logo a inclinação aumentou. Raízes grossas cortavam o caminho, pedras soltas ameaçavam os tornozelos, galhos baixos arranhavam os rostos suados. Mário disparou na frente, suas pernas longas devorando metros e metros de trilha. Ele nem olhava para trás, focado apenas em ser o primeiro, em provar seu valor, em mostrar que era superior. Sebastião seguia atrás, seu ritmo imutável. Inspirava pelo nariz, expirava pela boca, contava seus passos mentalmente. A cada 20 minutos, parava, bebia água, verificava os batimentos cardíacos no pulso. Não era apenas disciplina, era respeito próprio. Conhecia as histórias de homens que morreram em montanhas por orgulho, por pressa, por acharem que eram invencíveis. 3 horas depois, quando o grupo parou para o primeiro descanso numa clareira, Mário já estava longe, quase invisível na curva à frente. Sebastião chegou tranquilo, sua respiração regular, enquanto outros do grupo ofegavam, suavam, reclamavam das pernas doendo. Ele abriu sua marmita simples, pão com manteiga e um pedaço de queijo, mastigou devagar, bebeu água em pequenos goles. "Seu Sebastião não vai tentar alcançar o Mário?" perguntou uma jovem do grupo de nome Cláudia, com aquela curiosidade ingênua de quem ainda não entendeu certas coisas da vida. "Não", Sebastião respondeu com simplicidade. "Não estou competindo com ele. Estou caminhando com a montanha. Mas ele vai chegar primeiro." "Pode ser,
mas eu vou chegar do jeito que preciso chegar. A resposta confundiu Cláudia, mas Sebastião não elaborou. Terminou sua refeição em silêncio. Fechou os olhos por 5 minutos. Deixou o corpo descansar de verdade. Não era sono. Era pausa consciente. Recarga necessária. Quando reabriu os olhos, levantou-se sem pressa, ajustou a mochila e retomou a caminhada. Mais à frente, Mário seguia em seu ritmo frenético. Seu coração batia rápido demais, mas ele ignorava. Suas pernas começavam a tremer, mas ele empurrava. Quando a sede vinha, bebia água depressa demais, sem parar. Quando a fome apertava, comia barras de cereais enquanto andava sem descansar. Porque descansar era perder tempo. E tempo era coisa que Mário não desperdiçava. O sol começou a declinar, e o grupo montou acampamento numa área plana, cercada de árvores antigas. Mário chegou primeiro, como esperado, mas seu rosto estava pálido, quase acinzentado. Ele se jogou na barraca sem montar direito, sem comer, apenas tombou e fechou os olhos. Sebastião chegou 40 minutos depois, calmo, com energia ainda nas pernas. Ajudou a montar barracas, acendeu a fogueira, preparou café no fogãozinho portátil. O cheiro do café preto encheu o ar noturno, misturando-se com o perfume de pinheiros e terra fria. Ele ofereceu uma caneca fumegante a Mário, que recusou com um gesto fraco de mão. "Precisa comer, Mário", Sebastião disse, a voz tranquila, mas firme. "Tô bem, só cansado." "Não é cansaço normal, não. Teu corpo tá pedindo limites." Mário revirou os olhos, aquele gesto de impaciência dos que acham que sabem tudo. "Você não entende, Sebastião. Eu tenho metas. Tenho que provar que consigo." "Provar para quem?" A pergunta ficou no ar, sem resposta. Mário virou de lado na barraca e fechou os olhos com força, tentando bloquear o desconforto no peito, a pressão estranha que começava a subir pelos braços. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com névoa densa, aquela brancura úmida que engole os sons e transforma a floresta num lugar fantasmagórico. Sebastião acordou cedo, como sempre. Fez seus alongamentos lentos. Tomou café com pão amanhecido. Checou seu equipamento pela 3ª vez. Mário acordou atrasado, recusou o café da manhã, encheu a garrafa de água às pressas e partiu antes mesmo do grupo se organizar. "Mário, espera!" gritou o coordenador da expedição, um homem de 50 anos chamado Roberto. "Ninguém sobe sozinho." Mas Mário já tinha desaparecido na névoa, seus passos apressados ecoando brevemente antes de serem engolidos pelo silêncio branco. Sebastião balançou a cabeça devagar, aquele gesto de quem sabe que algo ruim está por vir, mas não pode impedir. Que Deus proteja aquele menino. O grupo partiu meia hora depois, seguindo o ritmo de Roberto, que conhecia cada pedra, cada curva, cada perigo daquela montanha. Sebastião ia no meio do grupo, conversando pouco, observando muito. Reparava nas nuvens que se formavam rapidamente, no vento que mudava de direção, nos sinais da montanha que diziam cuidado, respeito, humildade. Horas depois, quando a trilha ficou mais íngreme, quase vertical em alguns trechos, exigindo mãos e pés, uso de cordas, concentração absoluta, Sebastião sentia seu corpo cansado, mas controlado. Seus músculos doíam, sim, mas era uma dor conhecida, administrável, não aquela dor do limite sendo ultrapassado. Ele parava sempre que necessário, alongava as pernas, checava a respiração, bebia água devagar. No fim da tarde do segundo dia, quando o grupo estava a apenas 300 metros do cume, aconteceu. Um grito cortou o ar rarefeito. Não era grito de alegria, era grito de dor, de pânico, de desespero. O grupo correu como pôde pela trilha estreita e encontraram Mário caído segurando o peito, o rosto contorcido numa expressão de agonia que ninguém ali jamais esqueceria. "Não consigo respirar." Ele ofegava, os lábios começando a ficar azulados. Roberto imediatamente acionou o rádio de emergência pedindo resgate. Sebastião ajoelhou ao lado de Mário, segurou sua mão fria, aquela mão que horas atrás estava quente de orgulho e agora tremia de medo. "Calma, rapaz. Respira devagar, bem devagar." Eu quase cheguei. Esquece o cume agora.
Foca em respirar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mário, misturadas com suor frio. Eu só queria provar. Sebastião apertou a mão dele com firmeza. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua vida vale mais que qualquer montanha. O helicóptero de resgate demorou 2 horas para chegar. 2 horas em que o grupo inteiro orou, cada um à sua maneira, enquanto Roberto e uma médica voluntária do grupo mantinham Mário estável. Quando finalmente o helicóptero surgiu no céu, cortando as nuvens com seu barulho mecânico, todos soltaram o ar que nem sabiam estar segurando. Mário foi levado às pressas para Manaus, para o hospital, onde os médicos diagnosticaram princípio de infarto, causado por esforço extremo, desidratação severa, falta de alimentação adequada e, principalmente, por ignorar todos os sinais que o corpo deu. O grupo desceu devagar em silêncio respeitoso sem terminar a escalada. Não parecia certo conquistar o cume quando um deles tinha quase morrido tentando. 3 dias depois, Sebastião visitou Mário no hospital. O quarto era pequeno, as paredes brancas e frias, o cheiro de remédio e álcool pairando no ar. Mário estava na cama, conectado a aparelhos, seu rosto ainda pálido, mas vivo, consciente, com os olhos diferentes, como se tivessem visto algo que mudou tudo. Sebastião, Mário falou, a voz fraca, mas firme. Obrigado por segurar minha mão lá em cima. Não precisa agradecer. Preciso sim. Mário engoliu seco, as lágrimas voltando. O médico disse que eu poderia ter morrido. Disse que meu coração estava no limite, que mais alguns minutos de esforço e... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Sebastião puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da cama, suas mãos grandes descansando nos joelhos. Mário, posso te fazer uma pergunta? Pode. Valeu a pena? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de significado. Mário olhou para o teto, para as mãos que tremiam levemente, para a vida que quase escapou pelos dedos. Não. Ele finalmente respondeu, a voz quebrada. Não valeu. Sebastião assentiu devagar. A vida não é corrida de velocidade, Mário. É maratona de resistência. Não importa quem chega primeiro, importa quem chega inteiro. Eu achei que se eu não corresse, se eu não fosse o mais rápido, eu não valia nada. E agora? Agora eu sei que valer alguma coisa não tem nada a ver com velocidade. Mário limpou os olhos com as costas da mão. Você ia devagar, e eu zombei de você. Chamei você de velho. Chamou. Me desculpa. Já tá perdoado. Sebastião se levantou, colocou a mão no ombro de Mário. Minha mãe costumava dizer uma coisa quando eu era pequeno e queria correr antes de aprender a andar. Meu filho, não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Levei anos para entender. Tive que quebrar a coluna, literalmente, para aprender a respeitar meu ritmo. Mário olhou para Sebastião com nova compreensão. Você nunca estava competindo comigo, né? Nunca. Eu estava competindo com a montanha. E o jeito de vencer a montanha não é correndo, é respeitando. Eu quase morri por orgulho, mas não morreu. E agora você sabe. Sebastião apertou o ombro dele uma última vez. Na Bíblia, em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, está escrito: também não é bom agir sem refletir, e o apressado tropeça. Eu não conhecia esse versículo quando era novo. Aprendi do jeito difícil. Você também aprendeu, mas pelo menos está vivo para contar. Mário assentiu. As lágrimas agora eram de gratidão, não de desespero. E você, Sebastião? Você ainda vai tentar subir a montanha? Vou, no meu tempo, do meu jeito. E se chegar, ótimo. Se não chegar, também tá ótimo, porque o que importa não é o topo, é a caminhada. É respeitar o corpo que Deus me deu. É chegar inteiro, não chegar primeiro. Sebastião saiu do hospital naquela tarde com o sol se pondo atrás dos prédios de Manaus, tingindo o céu de laranja e rosa. Suas botas velhas batiam no asfalto quente com ritmo constante, medido, respeitoso. Ele não tinha pressa. Nunca teve. 6 meses depois, Sebastião voltou ao pico da neblina. Desta vez, com um grupo menor, mais experiente, mais consciente.
E desta vez, ele chegou ao topo. Levou 4 dias parando sempre que necessário, respeitando cada limite, cada sinal do corpo, cada aviso da montanha. Quando finalmente pisou no cume, o vento frio açoitando seu rosto curtido, ele não gritou de alegria, não pulou. Não tirou foto sorrindo com os braços para o alto. Ele apenas ficou ali em silêncio, olhando o horizonte infinito de montanhas cobertas de névoa, sentindo a imensidão do mundo, a pequenez do homem, a grandeza de estar vivo. Fechou os olhos e sussurrou: "Obrigado, mãe. Você estava certa." E desceu devagar, do mesmo jeito que subiu, respeitando cada passo, cada respiração, cada batimento do coração, que continuava firme, constante, vivo. Mário nunca mais voltou a escalar. Os médicos disseram que seu coração agora tinha limitações, cicatrizes do esforço extremo. Mas ele aprendeu algo mais valioso que qualquer cume. Aprendeu a viver no ritmo certo, não no ritmo que os outros esperavam dele. Largou o emprego de vendedor, virou instrutor de caminhadas para iniciantes, ensinando às pessoas exatamente o que Sebastião lhe ensinou: respeite seus limites, ou eles vão cobrar caro. Hoje, quando alguém pergunta a Mário sobre aquele dia na montanha, ele responde com a mesma frase sempre: "Eu ganhei tempo, quase perdi a vida. Aprendi que Deus não premia quem chega primeiro, Ele premia quem chega inteiro." E você, que está ouvindo esta história agora, precisa se fazer algumas perguntas honestas. Em que área da sua vida você está correndo quando deveria estar caminhando? Onde você está competindo quando deveria estar respeitando seus limites? Que sinais seu corpo, sua mente, seu coração estão dando que você está ignorando porque tem pressa, porque quer provar algo, porque acha que chegar primeiro é mais importante que chegar inteiro? A verdade é esta, e você pode anotar, pode gravar, pode tatuar se quiser. A vida não é sprint, é maratona. Não é sobre explodir de energia nos primeiros metros e desmaiar na metade do caminho. É sobre encontrar seu ritmo, respeitar seus limites e caminhar com consistência até onde você precisa chegar. Tem gente que vai passar por você. Vai te ultrapassar correndo, vai olhar para trás e rir da sua lentidão, vai chegar antes e comemorar. Deixa. Não é com eles que você está competindo. Sua corrida é com você mesmo, com seus próprios limites, com sua própria resistência. E tem outra coisa. Chegar primeiro não significa nada se você chega quebrado, destruído, doente, morto por dentro. O mundo está cheio de gente que conquistou o sucesso cedo, mas perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu a paz, perdeu a própria vida no processo. E para quê? Para provar o quê? Para quem? Sebastião nunca foi o mais rápido, mas ele chegou. Mário foi o mais rápido e quase não voltou. A diferença entre os dois não era talento, não era juventude, não era força física. Era sabedoria. Era respeito próprio. Era entender uma verdade antiga que nossa geração esqueceu. O apressado tropeça. Então respira fundo agora. Para 1 minuto, olha para sua vida com honestidade. Onde você está correndo demais? Que sinais você está ignorando? Que limites você está ultrapassando porque acha que precisa provar algo? E então faça uma coisa simples, mas revolucionária. Diminua o ritmo. Não pare, mas diminua. Ande no seu tempo, não no tempo que os outros esperam de você. Respeite seu corpo. Respeite sua mente. Respeite seus limites. Porque no final, quando você estiver velho, olhando para trás para a vida que viveu, ninguém vai perguntar se você foi o mais rápido. Vão perguntar se você viveu bem, se você chegou inteiro, se você respeitou a jornada. E a resposta para essa pergunta não depende de velocidade, depende de sabedoria, de paciência, de respeito próprio. Provérbios 19, versículo 2. Também não é bom agir sem refletir, e o apressado tropeça. Não tropece. Caminhe. No seu ritmo, com respeito, com sabedoria, e você vai chegar. Talvez não primeiro, mas vai chegar inteiro. E isso, meu amigo, isso é o que realmente importa.